Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Agora sim. Boa noite a todos. Estamos aqui para o lançamento de Balaia, o novo livro de Vinícius da Silva, que sou eu mesmo. Eu convidei duas pessoas muito especiais para a gente bater um papo aqui sobre o trabalho, que é Ana Paula Alves Ribeiro, docente da UERJ, né, do Programa de Pós-Graduação em História da Arte, né, e da Faculdade de Educação, né, da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, que teve um papel muito importante em um desdobramento do Fuga Interrompida, que é um programa performativo, do qual o balaio se origina e dá forma a uma nova etapa do meu trabalho, né? Então, esse trabalho que está como cenário da performance, ele é um trabalho que eu fiz em conjunto com Rafa Medeiros, que está fotografando essa noite maravilhosa. E é um trabalho que foi fruto de uma conversa que a gente teve com a Ana. Então, para mim é muito importante a gente estar fazendo esse movimento da cobra, né? De um retorno a um ponto originário, podemos dizer assim. E do meu outro lado, eu chamei Frequência também, que é uma pessoa para quem tem um poema no livro, inclusive, Coragem do Segredo, que é uma grande amiga que Dona Mulambo colocou na minha vida, né? E é isso, e eu queria então deixar aberta a plenária. A gente vai bater um papo rápido, assim, sobre o processo do livro, enfim, eu quero ouvir também a minha Frequência. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, um comentário, uma pergunta, elogios também são bem aceitos, presentes, enfim, conselhos também, é o momento. E aí a gente vai ter um momento ali para venda dos livros, quem quiser comprar ainda, tirar umas fotinhas, né? Então é isso, eu vou passar primeiro para a Ana e vocês vão se preparando aí, qualquer coisa, tá? Então, por aqui. Muito obrigada. Não, porque eu apresentei, aí dá uma dinâmica, né? Muito obrigada por estar certo, muito obrigada por estarem aqui. Boa noite a todas. Bom, estou muito feliz e estou muito honrada, né, de estar no lançamento de Balaio. Todas as vezes que eu penso o que significa Balaio, eu penso na intenção do que a gente coloca, eu penso na entrega. Sempre lembro, né, das mulheres que carregam os seus balaios, em suas oferendas. E de muitas maneiras, né, o livro de Vinícius, ele é essa oferenda para quem está perto dele, mas também de uma forma mais ampliada desse amor que se propaga, né? E acho que eu vou falar um pouquinho do processo, pode ser? Bom, já conhecia Vinícius desde a pandemia, ficava paquerando, né, tudo que ela postava. Porque alguns grupos, né, de estudos foram formados, né, entre 2020 e 2022, era a forma que as pessoas tinham de estar juntas. Muitas pessoas negras se reuniram, né, e se aquilombaram de muitas maneiras, e se reuniam para ler, para pensar projetos, enfim. Eu acho que eu me esbarrei com você num desses grupos, né? E aí, em 2022, abriu-se uma chamada para o Lab Cinema Expandido, produzido pela Duas Mariola, né, que é uma produtora carioca, com o intuito de pensar obras audiovisuais no encontro entre artes e saberes, né? Então, geralmente se pediam duplas, que fossem duplas que não tivessem, né, a mesma fonte artística, né, que estivessem no mesmo lugar artístico.
E nós recebemos, né, nós, digo, dois Mariola, mas eu estava no processo desde o início, né, muitas inscrições, e foram separadas 9 duplas, né, dentre as quais Vinícius e Rafa, com um projeto muito, né, talvez fosse fora da curva para quem não está, né, acompanhando um debate sobre o pensamento radical negro, mas que tinha muita coisa a ver com tudo que está sendo posto hoje numa cena que está sendo pensada, né, nos Estados Unidos, mas também na diáspora, que é a cena de se pensar primeiro, né, o afropessimismo, de uma maneira, de uma forma, e aí a gente está pensando em questões teóricas, né, mas também de pensar a prática da recusa, né, e a prática da recusa é o entendimento de que o racismo, né, e todo o processo que vem a partir daí, né, dessa estruturação que a supremacia branca coloca, a supremacia branca é um conceito que tem sido trabalhado por essas autoras, isso não nos diz respeito. Então, isso não é um movimento de resistência, né? É um movimento de estarmos entre nós, porque essas questões elas não são da nossa alçada, né? De uma forma mais prática, né? O pensamento da recusa, que se desdobra de muitas maneiras, ele partiria daí. E a gente vem com 2 artistas, né, um do cinema, né, também artista visual, isso um pensador, né, eu acho que também tem uma coisa importante de dizer, porque isso se encontra em Balaio o tempo inteiro, que é um pensador que está também olhando a linguagem, porque Vinícius é tradutor, né, e a linguagem é uma questão muito importante para esse grupo. Então, o significado das palavras, o peso das palavras, né? E como que essas palavras elas vão aparecendo, tanto da crença nos orixás e também, né, o significado dos orixás no teu texto, mas também enquanto teoria, enquanto leitura, o peso dessas palavras e dessa linguagem, né, se faz presente. E tinha ali no Fuga, né, um conjunto de autoras que estava muito premente na obra, né, de vocês duas, de alguma forma, a obra de vocês duas. Então, e como que essas autoras elas apareciam como um projeto fílmico. E aí começa, né? Juro que serei breve em contar essa história, que era o tratamento do roteiro, onde as questões teóricas elas eram muito fortes, mas também era muito forte a prática artística das duas, né? A prática artística estava ali presente o tempo inteiro. E talvez, naquele momento, algumas coisas escapassem, né? Algumas coisas escapassem porque era uma questão mesmo de leitura, era uma outra epistemologia, era tudo novo, né? Para um conjunto de colegas, éramos 5 tutores artísticos, eram 5 tutores? 5, né? Pais, né? Paz Ensina, cineasta paraguaia, Cal Guimarães, cineasta mineiro, Marina Meliante, Felipe Bragança, cineastas cariocas, e eu, né? Eu era a única pessoa negra do grupo, acho que também é importante dizer, eu estava acompanhando um pouco essas leituras. E aí a gente começa a fazer o tratamento do roteiro, que para mim parecia muito possível, mas que naquele momento talvez ficasse, né, distante. E a questão da fuga, ela não só está no pensamento do Fred Moten, mas também está nas performances também de uma referência para a gente, que também vai aparecer em Balaio, né, que é uma interlocutora de Vinícius, que é a J. Mombassa. Né? Então, e uma outra interlocutora que é Denise Ferreira da Silva. Denise Ferreira da Silva é uma dessas autoras do coletivo da prática da recusa, que tem feito toda a sua obra teórica e artística, uma socióloga que trabalha com raça. É dela a frase, né? Não existe indignação, não existe questionamento ético, né, para as mortes das pessoas negras, enfim, nesse sentido. E a Denise tem trabalhado com cartas de tarô. E aí a ideia era fazer um cenário que fosse uma carta de tarô reproduzindo a obra da Denise. Só que
pensamento e a obra de Vinícius e de Rafa era tão inovadora que a conversa, no final das contas, virou: mas por que não se pensar num oráculo vocês? Um filme oráculo. A gente não precisa reproduzir a obra, não precisa ter uma interlocução tão direta, né, a ponto de trazer a obra. A gente pode criar outras obras. Então, Fuga, né, que é esse Ouroboro, né, a serpente, é um oráculo, né, e Fuga é um filme oráculo. E a gente abre o oráculo para encontrar caminho, né, das nossas crenças, das nossas religiões, né, da nossa religião que a gente professa na igreja. Crença, assim, a gente abre no oráculo, a gente consulta o oráculo para ser aconselhado. Então é um filme conselho, né, de muitas maneiras. E Balaio é essa oferenda que desdobra esse filme conselho em letra, em linguagem, mas também desdobra na performance, na cena, desdobra em afeto. Né? Eu li o livro numa tacada só. Eu me senti muito abraçada. E eu devia começar, talvez, com um poema, né? Eu vou ler, eu vou me arrogar a ler, gente. Que vergonha. Na frente de 2 performers. Eu vou ler. É o que eu tenho. Eu devia ter começado com ele, mas termino com ele, porque todo término também é começo. Odu. De longe, a criança observava a cena entre o medo e o encanto. Algo maior se movia dentro dela. Ao ver Erebara dançar em volta da cunheira, ela pôde sentir os movimentos de rotação e translação do planeta Terra. Exu desafia a lei da inércia. Balaio está no mundo. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Axé. Eu quero ouvir frequência. Não quero falar não. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui hoje com todo mundo, com o Vinícius, com Ana, Paula, com todo mundo que está aqui, veio prestigiar esse momento tão bonito, tão especial. Eu vou começar essa conversa, enfim, continuar a conversa, né, a partir dessa noção de encontro, né? Acho que Balaio amalgama essa noção de encontro, assim, que tem se repetido, assim, muito intensamente. Penso que, bom, desde que eu encontrei o Vinícius, isso se tornou muito forte, assim, para mim, uma percepção muito forte, né? A gente se encontrou por acaso, e nada é acaso, né? A gente sabe que, enfim, a gente acredita em Exu e nos Odus, enfim, nos caminhos, e todo encontro é uma dádiva, de fato, como é posto aqui no livro. E o nosso encontro parte desse lugar do estudo, né? A gente se conheceu em São Paulo, em 2023, eu estava num programa de estudos, Vinícius estava traduzindo um livro de Fred Moten e Stefano Harney, que fazem parte desse núcleo, né, do pensamento negro radical. E o nosso encontro se deu ali, tempos depois a gente se encontra para entregar um livro da Denise, e desde então a gente não parou de estar num encontro uma com a outra, assim. E foi muito incrível, assim, acompanhar todo esse processo do Balaio, né? Desse impulso do desejo de trazer para a linguagem, né? Trabalhar a linguagem, todos esses sentimentos e todos esses encontros que vão movimentando a gente, né? E eu acho que é isso, acho que Balaio é uma prova escrita do que a gente faz no movimento, do que a gente faz no encontro, e por mais que a gente parta dessas referências, né, você parta dessas referências do pensamento negro radical, eu penso que o Balaio é a prática disso, assim, o que a gente faz aqui, é o que a gente faz aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a partir das nossas referências afro-brasileiras, do candomblé especificamente, né, e expandindo isso para um olhar que é nosso, assim, de um lugar muito, muito nosso, assim.
E é isso, né? A gente tem aqui no livro diversos poemas que são dedicados a pessoas, a momentos, a passagens, né, da vida, e que, como a Ana disse, funcionam de uma forma como oráculo, assim. Esse livro, a estrutura do livro me lembra muito esse livro que você vai abrir num dia, você vai ler, para você ver qual mensagem que vai ter ali para você encarar o seu dia, né? E isso é muito bonito, assim, tem esse poder oracular o livro. E para mim é isso, assim, é um livro que, mais do que tudo, ele, na prática, ele traz na poesia o poder do encontro, a magia, o encanto, né? É um livro de encanto, é um livro que louva Exu, é um livro que louva Oxum, é um livro que louva orixás que em sua filosofia, apresentam pra gente um olhar para a vida, que é um olhar do encanto, né? De reencantar a vida. Então, quando eu leio o balaio e, enfim, a poesia que você dedicou, né, ela me potencializa num lugar realmente de reencantar a existência, né? E mais do que teoria, é prática, é vida, é palavra, é encontro, é desejo, né? E, enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, vamos batendo esse papo. É isso, eu vejo muito do lugar de afeto mesmo, né? A gente se encontrou a partir do afeto, do estudo, mas o estudo para nada está separado, né? Estudo e afeto e movimento de vida. A gente se uniu no encontro, mas aí a gente, de repente, Vinícius tem um projeto, já tinha, né, um projeto do Laboratório de Estudos Anticoloniais e me convida também para fazer parte desse movimento, desse coletivo, junto com Lohana também, que eu já conhecia antes e encontro depois por causa de Vinícius. Então, assim, é um amalgamado, né? Pra gente é isso, o estudo ele acontece nesse movimento do afeto, não está separado. E nada tem a ver com a academia, né? É uma coisa que ela acontece independente disso. Acontece lá também, mas acontece na vida. E a gente aprende muito uma com a outra, a partir das nossas referências teóricas também, referências intelectuais, mas balaio para mim é isso, é como isso acontece na prática, principalmente uma prática afro-brasileira, carioca, entendeu? Do Rio de Janeiro, macumbeira, e é muito lindo, assim. Afro-fluminense, que eu sou da Baixada. O território é uma coisa, né? E nem a senhora também, a senhora é região dos lagos, gata. Ninguém aqui é homogênea, não. Muito obrigado. No meu trabalho, o encontro, tanto o encontro quanto a linguagem, né, enfim, primeiramente eu considero o meu trabalho um trabalho sobre a linguagem, um trabalho com a linguagem, e eu entendo a linguagem como a forma pela qual a gente se constitui no mundo. Então a linguagem não é eu vir aqui e falar meia dúzia de palavras para vocês, né, ou eu dar uma aula, enfim. A linguagem é a forma como a gente significa a nossa relação com o mundo, né? Então, quando eu falo de linguagem, eu também estou falando de Exu, porque eu estou falando de movimento. O meu trabalho lida com tudo isso, de alguma forma. E com um tipo de movimento que me interessa muito, que é aquilo que escapa, aquilo que refrata, né? Que se dilui. Assim, por isso que a gente fala sobre fuga, porque a fuga é um movimento de dissipação. Ela não é necessariamente um movimento de escape, são coisas diferentes, né? Conceitualmente diferentes, digamos assim, né? Porque a prática da fuga está muito ligada a um buscar fazer diferente, né? A um modo de encarar as coisas e de habitar o mundo de uma outra forma, né? Então a prática da fuga, ela não é só eu cansei de fugir, enfim, fugir de casa, né? Tudo bem, mas a gente está falando de uma prática de fuga que é o que originou, por exemplo, os quilombos
não como redutos de fugitivos, mas como projetos alternativos de sociedade. Isso é uma virada importante, porque isso demonstra também a envergadura do nosso projeto com o mundo, da nossa relação com o mundo, né? Se a gente se contenta numa negação binária, que é a grande diferença da recusa para uma negação é essa, né? Negação binária é um não, não é não, né? Existem uma série de situações do nosso dia a dia que a gente recorre a uma negação binária. Então, não quero comer isso. Mas aí eu vou comer outra coisa, por exemplo, né? Ou outras coisas que a gente vai falar não. A questão é que quando a gente recusa alguma coisa, a gente recusa aquela coisa em nome de uma coisa melhor. Então, se eu recuso, como diz a Tina Campt, se eu recuso os termos da subjetividade diminuída, né, que são essas formas de subjetivação do Ocidente. A racialidade, o gênero, a classe são subjetividades diminuídas, porque você reduz uma existência a uma categoria de diferenciação social. Essa categoria ela impacta no seu acesso econômico, no seu direito à cidade, na relação, inclusive, que você vai poder ter ou não com a linguagem. Porque mesmo que a gente não precise da academia para ter essa relação com a linguagem com o estudo, a gente precisa de acesso. A gente precisa saber, conhecer, de alguma forma, ter um primeiro contato. Então, a gente precisa, no mínimo, de uma força que nos leve àquela direção. Não é mesmo? Então, quando eu escrevi Balaio, né, eu estava num momento da minha vida que eu tinha acabado de me mudar, né, eu tinha me mudado para Sergipe, morei em Sergipe no ano passado, um tempo, e voltei para o Rio esse ano, né, e muito também orientado pela minha espiritualidade, que desempenha um papel muito importante na minha vida e na minha obra, né. Então, chega um momento que a espiritualidade orienta a um caminho, que não era o que eu estava fazendo. E nesse orientar ao caminho, né, eu joguei com meu pai, tá ali. E aí, num momento da nossa conversa, ele me falou sobre a importância de voltar a escrever. Porque escrever é a forma como a gente se reconhece no mundo. E isso é uma premissa muito importante para o trabalho da escrita, né? Porque é a forma como a gente consegue... Não que a ideia de controle ela seja importante, mas a forma como a gente consegue ter algum, entre aspas, controle em relação à narrativa que a gente está produzindo, colocando, significando no mundo, né? Então, quando eu volto a escrever, muito por esse empurrãozinho, que é o empurrãozinho das águas, eu digo assim, porque meu pai é um homem de Oxum, né? E porque balaio é uma imagem que vem de uma relação com as águas, principalmente, né? O balaio de Iemanjá e o balaio de Oxum também, né? Que vão receber juntos os presentes no dia 2 de fevereiro ou em outra data. Para mim era uma forma de encarar voltar a escrever, né? Porque eu tinha parado de escrever porque eu estava trabalhando com redação de conteúdo, então eu me afastei um pouco assim da prática da escrita, né? E quando eu volto para a escrita, é como se eu reencontrasse muitas coisas que são importantes para mim, de alguma forma, né? Dentre essas coisas, eu acho que o poder do encontro, porque isso é uma coisa que Exu trabalha nisso, no poder do encontro, né? Então a gente não sabe os efeitos que os encontros vão produzir, a gente não sabe como a gente vai sair daquele encontro. Todo encontro é uma urgência, todo encontro é uma dádiva, justamente porque ele atravessa a gente de uma forma que a gente não tem controle depois. Por isso que na carta do Hilário, que tocou para vocês, né, ele fala, todo toque é um toque. Porque o tomar distância é um toque. Portanto, é uma forma de encontro também. De encontrar ou de se distanciar daquilo que se deseja encontrar, daquilo que se evita encontrar, né? Melhor dizendo. Acaba sendo uma forma também de relação, né? Então para mim, Balaio, ele é
ele é um desdobramento, assim, ele é um desdobramento do trabalho que eu venho fazendo com a performance, de alguma forma, mas ele também inaugura um novo momento do meu trabalho com a performance, né? Porque agora eu estou de volta. E isso é uma grande coisa. E eu estou pensando os desdobramentos dessa cena, né? Isso daqui foi um ensaio, foi uma primeira vez, assim. Porque para mim o importante é isso, eu estar junto. E daqui as coisas vão surgir, daqui as coisas vão ganhar novos efeitos, novas dimensões, né? É nessa energia que se troca que também que a gente consegue, às vezes, tirar ali uma coisa que fica com a gente. Porque como eu trabalho com a linguagem, né, muito do que eu escrevo, às vezes, tem um trecho de apropriação de um outro autor, de uma frase que eu vi na novela, de qualquer coisa, né? Tem eu faço essas apropriações para o meu trabalho. Então, no poema, por exemplo, que é dedicado à frequência, tem coisas que a gente conversou. Por isso que é um poema para ela, porque quando eu fui escrevendo e atender ao desejo das palavras, atender à materialidade das palavras, é um pouco ouvir para onde elas vão te levar. Porque a palavra é Exu, então a gente escuta, a gente se orienta, né? E boa noite. Fica à vontade. Quebra. Quando eu fui escrever A Coragem do Segredo, que é esse poema para frequência, né, eu escrevi de madrugada. Eu gosto de escrever de madrugada também. Agora eu não tenho feito tanto isso, que eu tenho tentado dormir mais cedo. Mas eu gosto da noite. Viver de noite me fez Senhor do Fogo, né? Então eu acho que a noite, ela também como diz a Castiel, a noite é um espaço de vencer demandas. Né? A noite é um momento de muitas coisas acontecem, né? Então acho que a escrita é assim, acho que escrever é sair de noite e se arriscar na noite de alguma forma, né? E reescrever também, né? Então a gente não tem que ter esse medo de colocar, porque às vezes sai de primeiro, às vezes não, às vezes demora. Balaio é um livro que tem, se a gente for pensar assim, em genealogia, né? Eu estou trabalhando com Balaio desde 2022, mais ou menos, mas ele só foi ganhar uma forma, um nome, uma estrutura, enfim, esse ano, no início desse ano, né? Então, escrever me diz muito sobre a relação com o tempo, né? E a forma como a gente vai conseguindo também mudar a vida das pessoas, né? Eu queria perguntar... Pode. Então, acho incrível isso que você trouxe, porque Balaio, né, a gente foi acompanhando esse processo, e esses recortes, né, esses fragmentos, são fragmentos de memória, são fragmentos de como é que a gente toma coragem também para reunir essas memórias, reunir essas conversas, e, enfim, as referências, tudo, e dar um corpo para aquilo, né, assim. Eu vou ler essa Black Metamorphoses, que eu acho que é uma que fala dessa coragem de encarar aquilo que a gente não sabe muito bem. E eu acho que a fuga é um pouco disso também. É aquilo que a gente não sabe o que vai vir quando a gente está no movimento de recusar aquilo que a gente é dado a conhecer. E, enfim, você não sabe o que acontece quando você recusa também o que é dado a conhecer, ainda mais, né, para nós pessoas negras, LGBT, que é mais, enfim, o que acontece, né, e como encarar também com coragem aquilo que é desconhecido. Então vou ler essa Black Metamorphoses, número 1. Kiokalunga Kala Nikalemba, Kala Nikifulu Muene. Quando o mar está com agitação, está com espuma também. Kalema é uma agitação violenta no mar. Uma procela, um movimento constante e quase imperceptível, feito pela comunhão entre ar e água, tenso como um riobá, pânico como um raio. Ela é uma tempestade,
filha das águas profundas e das rochas mais duras. Kalema pode ser ouvida em todo o mundo. Ela possui um alto canto, uma forte rebentação, uma imensurável força de guerra. Sua arma é a lentidão. Seu destino é um segredo, assim como sua forma. Kalema atravessa o deserto em busca da voz do espírito que, em seu próprio tempo, fora do tempo, canta uma canção que, em todas as vozes, é, na verdade, uma só. A matéria da fuga retorna, então, como uma questão em aberto. Vista de longe, ela pode parecer uma só, mas dentro de si há muitas. A sua promessa sempre ressurge. O seu tempo é outro. Kalema não revela seu rosto, pois nela vive aquilo que os nossos olhos não podem ver. Como se aproximar, então, dessa entidade ameaçadora e vingativa? E eu achei esse poema muito poderoso porque, para mim, fala justamente dessa coragem. A gente não sabe o que vem quando a gente recusa o lugar de minoridade, né? Esse lugar de inferioridade. A gente é acostumada a nossa vida toda a enfim, estar nesse lugar. A gente tem medo de sair desse lugar, mas quando a gente recusa esse lugar, sai um livro como esse. Vem a coragem de escrever, vem a coragem de cantar, de fazer arte, enfim, de estar junto, de estar com as nossas, de criar novos mundos, de criar novas poesias. E eu acho que Balaio é muito sobre isso. É exatamente sobre isso, sobre essa coragem de trazer ao mundo aquilo que não se sabia, porque estavam fragmentos, estavam espalhados esses fragmentos dessas palavras, essas existências, elas tomam forma em poesia. E isso é lindo, assim. Eu queria ler essa, porque eu não ia deixar falar. Como diria o Bispo do Rosário, né? Precisa dessas palavras escritas. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma participação special? Vem cá. Eu pensei até se deu no lugar dela. Ah, não, vou ficar aqui, né? Longe da câmera. É pra ouvir. Estou muito feliz de estar vendo você lançar, muito porque na minha terapeuta sempre falava uma coisa que eu não entendia na época, muitos anos atrás, sobre a importância de ritualizar alguns processos, né? Inclusive o processo de lançamento é uma forma de ritualizar para si mesmo essa criação do mundo. Né? E eu acho muito lindo também que é sobre encontro, né? E pensando no nosso encontro também, né? Foi lá em 2019, se fez pela internet, só vai se conhecer em 2023, pessoalmente, né? E eu já conheço Frequência há tanto tempo também, de repente, lembro inclusive de você lá em casa, no dia que me viu pessoalmente, e eu comentei, Luísa Sacramento, eu ia adorar conhecer ela, e você, não conheço não. Aí de repente você falou assim, conheci uma artista chamada Frequência, que é também uma pessoa. E eu queria, eu acho que faz uma relação com o cinema também, né? Eu acho que... Eu Cachel Vitorino fala isso, inclusive, numa fala no Festival de Tiradentes, né? Que o cineasta, ele manipula o tempo, né? Através da imagem, né? Então, de certa forma, ele é um feiticeiro também. E eu acho que, da mesma forma, o poeta, ele manipula as palavras do tempo através das palavras. Então, eu acho muito interessante como Frequência fala dos fragmentos, né? Como unir fragmentos em tempos distintos e criar um novo tempo com isso. E, ao mesmo tempo, penso no encontro, no que implica o encontro enquanto algo que é indescrevível, né? Irrepresentável. E eu acho que é uma grande questão para mim, assim, quando eu penso na espiritualidade, e no lugar de negar o acaso também, entender que tudo faz parte de um movimento muito específico que não se representa. Como representar um encontro numa imagem e tudo que implica isso, ou como dizer do encontro sem uma palavra, né, num lugar comum que consiga representar isso. E aí eu queria que você falasse um pouco, se você puder, sobre justamente esse processo de fuga da linguagem comum, né, para conseguir escrever o que é
dentro da linguagem comum inescrevível, porque não existe palavra para isso. E ao mesmo tempo, como você manipula os fragmentos e o tempo nesse lugar. Assim. A gente manipula o tempo. O rolê com a frequência, a gente precisava se encontrar, porque a gente se conheceu em São Paulo, e aí a gente se gostou ali naquela hora, mas né? Você estava em São Paulo, estava no Rio, que a gente ia também, né, em outro momento da vida. Mas precisava acontecer, e depois a gente descobriu por quê. Mas, porque aí aconteceu de eu precisar pegar uns livros que o Amilcar mandou da Casa do Povo pra cá, né, da livro da Denise, a gente tinha trabalhado na época com o Fred Moulton, então eu tinha acabado de voltar de São Paulo, e calhou de frequência me entregar os livros e a gente se aproximou nesse momento, foi um almoço. Eu lembro desse almoço, desse dia. Né? E tem coisas que precisam acontecer, assim, encontros que eles estão determinados, porque a forma como a gente vai se conhecendo, e aí, se frequência já tinha relação com a Lohana, aí nesse meio tempo a gente conhece a Agatha, e aí, enfim, aí... é difícil. E aí isso cria um enredo, digamos assim. Eu sei que você está entendendo, mas eu estou falando enredo. Porque precisava acontecer. Né? E a gente só se entregou, a gente só foi viver a vida e enfim. Eu acho que com a palavra mais ou menos assim, você precisa escutar ela, porque tem coisas que eu não consegui escrever ainda, mas eu sei que vai chegar. Porque a minha relação com a palavra me permite saber isso. Eu sinto a escrita, eu sei se daquelas vezes eu vou conseguir escrever tal coisa ou não, porque sabe? Eu me relaciono com a linguagem de uma forma muito, muito concreta. Assim. Para mim é um animal, é uma coisa que eu pego com as mãos, é uma coisa que eu me... Animal não. Foi uma colocação péssima. Assim. É uma energia. Né? Eu acho que é melhor assim. É uma energia que eu manejo. Né? Só que é isso, como é uma energia que você maneja com a percepção dela também. Então você precisa entender as formas ali, a forma do seu texto, por exemplo, a forma... Eu costumo escrever muito de noite, né, como eu havia dito. E eu costumo deixar a coisa acontecer assim. Às vezes eu falo e a partir disso eu consigo escrever. Porque você precisa ouvir a palavra, você precisa que ela tenha um peso. Porque quando ela ganha esse peso, é o que o Lacan fala da relação. Quando você sai da elaboração para a escrita, tem um crivo ali. É como uma porta estreita. Você quer passar uma grande peça de mobília. Você não vai passar nessa porta, tem um crivo. Você precisa fazer alguma coisa. Né? Às vezes escrever é esculpir um móvel para passar pela porta. Às vezes é arrombar a porta. Às vezes é abrir a janela. Então vai depender do que o texto vai pedir nesse sentido. Né? Balaio é uma coisa que aconteceu de uma forma muito orgânica. Eu fui testando. Muito do meu trabalho também funciona assim. Eu vou testando. Eu vou tentando. Eu vou vendo. Mas tem que ter coragem. É difícil. Nem sempre a gente tem coragem de testar, porque pode dar errado. Mas o parâmetro é seu. Isso é uma coisa também, já que a gente está falando de psicólogo, é uma coisa que o psicólogo fala, o parâmetro é seu. Ninguém colocou esse parâmetro para você ficar se cobrando, né? Então a relação que eu tenho tentado cultivar com a linguagem nesse sentido, que, novamente, inevitavelmente, a minha relação que eu cultivo com o Exu é de ouvir, de estar atento e ver o que vai sair dali. Porque, às vezes, esse poema, por exemplo, Odete é Querer, eu escrevi os primeiros versos de Odete é Querer na janela do meu quarto, 2 horas da manhã, alguma coisa assim. E tava tudo bem, tá? Eu só estava acordado, conseguia dormir, não estava passando por nada de uma coisa. E aí é um verso que diz: nesse vão breu, entre mim e você, nossos sonhos se encontram e dançam juntos. Por que eu estava pensando nisso? Mas era de noite. E a imagem da noite, ela me levava para um outro lugar em relação àquelas palavras. E o texto saiu. Ele teve umas 3 versões, até ter essa versão que foi publicada no livro. Eu fui mudando, fui vendo.
às vezes é uma coisa que, por exemplo, esse poema para frequência, eu não comecei a escrever para ela, ou a Neca querer, era um texto que era para frequência e virou para uma outra pessoa, porque a gente sempre escreve para as pessoas, né? A gente sempre escreve para as energias e não precisa nomear, mas o balaio, cada texto ele é para uma coisa, ele vem de uma situação, de uma memória, de uma relação, né? De uma experiência com a linguagem. Ou melhor, de uma travessia solicitada, que é uma coisa que a frequência fala, né? Quais são as forças que solicitam essa travessia? Então, às vezes é isso. Às vezes, escrever é você entender ali a inspiração. Eu não estou defendendo a ideia de inspiração. Não vai chegar para você o espírito do Machado de Assis na sua cabeça para fazer você escrever um livro. Você precisa ter a disciplina, gente. Não disciplina, né? Mas a prática, assim, né? E o risco de errar também nessa prática. Balaio é um pouco isso. Teve poemas que não entraram no balaio, porque com o balaio eu fiz uma escolha também, que é ético-política, né? Que eu escolhi fazer um trabalho bonito, fazer um trabalho que lidasse com a ideia de beleza de uma forma madura. Eu não queria falar de dor, não queria falar de sofrimento, não queria falar de mágoa. Eu já acabei de terminar uma relação quando eu escrevi balaio, mas o tempo precisa levar as coisas que não são nossas, né? Então, escrever foi um pouco desse exercício a gente falou de pensamento negativo, mas só estou citando os brancos da psicanálise. É o que o Freud está permitido. Se ele não gostar, que ele enche o saco de outra, porque o meu não gosta de morto assim, zombeteiro. Freud diz que isso é a experiência da catarse, né, que é situar temporalmente as coisas. Eu acho que a escrita é isso. Balaio me prepara para viver uma nova experiência de vida, de alguma forma. E isso é incontível, isso não consigo colocar no texto. Mas o texto ele dá conta de me preparar para isso. Mas tem coisa que a gente não vai conseguir dar conta mesmo. Faz parte. Por isso a gente tem outras formas. E por isso que a gente vai continuar escrevendo, né? Um dia a gente chega lá. Muito obrigado. Alguém? Alguém quer comentar? Bom, então, para encerrar, a Ana vai ler um poema do livro, mais um poema. E aí eu queria só falar sobre a dinâmica aqui, né? Organizar um pouco. Quem já comprou o livro, já está com o livro, já pode preparar aí na mãozinha. Aí o que eu pensei? Pensei da gente tirar as fotos aqui. Vocês veem que a gente vai tirando foto. E eu vou assinando aqui mesmo, ali. Enfim, mas as fotos podem ser feitas aqui. E quem for comprar o livro, aí depois se encaminha aqui para a mesinha, que a gente vai estar vendendo também o exemplar. Aí eu autografo ali, mas pensei de já deixar isso organizado, né, para facilitar um pouco a dinâmica. Aí também só para preparar, né, o pagamento é pelo Pix, não tem maquininha, Pix ou um dinheiro na mão mesmo, ou permuta, dependendo da permuta. É demais, né? R$45. Senhoras e senhores. Breve Metamorfoses 2. Arrisquei tudo e escapei da morte. Tentei acordar desse sonho e quando acordei já não era mais a mesma. Pois em mim viviam multidões e meu corpo foi dilacerado pela ventania da transmutação. Ainda dentro de mim, profundamente entranhada, estava a necessidade de saber como construir para si um corpo capaz de viver na imprevisibilidade. Gente, muito obrigado a todos. E é um momento para fotos, né? Eu também gosto de ser tietada. Obrigada, viu? Foi uma honra falar uma vez na Obrigada.